bem, pessoal? Como estão? Vamos lá seguir com a análise do nosso quadro horário para o estudo no nível iniciante. Vamos lá? Na tabela, conseguimos estabelecer um cronograma de atividades semanais, que contam com 3 horas de estudo por dia de trabalho e mais 4 horas no seu sábado, totalizando 19 horas de estudo por semana. Então, você já tem aqui uma meta semanal, 19 horas de estudo por semana. O intervalo do almoço foi estabelecido como refeição no menor tempo possível. E o que sobrar daquela 1 hora disponível será usado para rápidas revisões ou uma bateria curta de questão. Os horários de estudo batem em sessões de 1 hora e meia, mas na execução você poderá adequar à realidade. Às vezes, o conteúdo selecionado para esse dia pode ser concluído rapidamente. O tempo de intervalo em si não foi destinado no quadro de tempo como contando, não foi contabilizado. Por quê? Porque normalmente você não vai estar num ambiente ideal, você não vai estar o tempo destinado é variável, então você vai tentar estudar assim todo dia ali, mas é um tempo extra, tá bom, pessoal? Vamos lá. Tudo bem. O planejamento é uma direção geral que pode ser ajustado. Está mais para uma noção. Um bom planejamento conta com a possibilidade de ajuste. Então, já foi falado isso várias vezes. É uma noção, é o que você quer, mas a realidade pode se impor e você ter que ajustar. Você naquele dia talvez não possa estudar, mas talvez você consiga até estudar mais, porque chegou mais cedo. Então, cabe ajustes. Um ritmo de 19 horas de estudo por semana para uma pessoa que trabalha e tem que administrar sua casa não é um ritmo fraco. Não obstante, deixamos um período de descanso semanal longo, lá pela tarde e noite de sábado e domingo o dia inteiro, que poderá ser suprimido de acordo com a sua necessidade. Eu, inclusive, indicaria dedicar pelo menos 1 hora a mais nesse período para poder fechar as 20 horas semanais. E aí ficar um número redondo, né? 20 horas semanais. Verifique também que busquei mesclar uma seção de matérias de direito com outras áreas, como contabilidade, TI e idiomas no mesmo dia. Eu fiz esse planejamento dessa forma para evitar ficar entediado, ficar estudando sempre a mesma, pelo menos naquele dia, sempre a mesma coisa, mesmo conteúdo, mesma matéria. Então, 1 hora e meia de direito e depois muda para 1 hora e meia de contabilidade, e por aí vai. A ideia é essa. Mas nem sempre é possível, e nem sempre todo mundo gosta disso, de variar no dia. Então, assim, saiba que essa é uma boa pedida e caso você não possa variar demais, aqui eu mudei completamente a matéria, né? Mas poderia ser um direito tributário e depois um direito constitucional. São tudo dentro do direito, mas o assunto é um pouco diferente, então chama atenção novamente. Pode ser feito assim, eu recomendo fazer assim. Mas existem outros alunos que não gostam muito da ideia, né? São minoritários, mas gostam de dedicar um dia inteiro apenas a um tema. E aí eles vão poder se aprofundar sem se preocupar com o limite de tempo. Então, o que eu recomendo aqui? Você adote os dois métodos e veja aquele que se encaixa melhor no seu perfil. Só você testando para ter certeza. Existe aquele que gosta de passar várias horas numa única matéria. Tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas, normalmente, as pessoas não respondem bem a esse estímulo. Você só vai saber quando você testar. Tudo bem? Vamos seguir? Vamos aceitar que as matérias demandam uma quantidade diferente de horas para a sua conclusão, tanto pela complexidade dela em si, quanto pela extensão, ou seja, o tamanho da matéria. Aceitando também que as matérias propostas para o primeiro ciclo
levam um tempo posto nessa nossa tabela. O que é que está falando aqui para a gente na prática? Que a matéria contabilidade, em tese, demandaria 120 horas para a sua conclusão. Ou seja, para você conseguir efetivamente ver a matéria inteira pelo menos uma vez. Todos os seus subassuntos. Direito administrativo, por sua vez, mais 60 horas. E assim poderia fazer com todas as matérias. Totalizando, né, o tempo total, demandando 400 horas. Para terminar todas as matérias do primeiro ciclo, deveria estudar 400 horas. Ressalvo que o tempo posto na tabela é apenas uma noção. Nesse cenário, levaríamos por volta de 20 semanas de estudo para concluir o primeiro ciclo, tendo em vista que demandaria 400 horas para concluir todas as matérias e que eu tenho uma meta de estudo de 20 horas, 20 semanas. Tudo bem, pessoal? Isso aqui é uma noção, né, pessoal? Pode demandar mais horas para você concluir o ciclo, como também você pode se limitar a 19 horas, como foi proposto inicialmente, ou você pode apertar o passo e bater mais de 20 horas por semana. Então, essa quantidade de semanas é uma noção. Se eu fizer o cronograma e conseguir avançar no ritmo mais ou menos proposto, eu vou concluir em 20 semanas o primeiro ciclo. Veja que as matérias necessitam de tempo diferente para sua conclusão, e o planejamento da semana de estudo apresenta tempos destinados fixos. Logo, irá acontecer a seguinte situação: você terá cumprido as 40 horas de português, que são suficientes para sua conclusão, e as mesmas 40 horas para contabilidade, que significam apenas um terço do tempo total necessário. Tendo em vista que a gente pré-estabeleceu que 40 horas seriam necessárias para o português, entretanto, seriam necessárias 120 horas para a contabilidade. Não existe problema nessa situação. Você poderá destinar um tempo da matéria semanal, que já terminou, para outra matéria que está demandando mais recursos. Nesse caso, mais tempo. E permanecer com apenas um tempo semanal nessa matéria que você já terminou, com a ideia de revisão. Além do que já dissemos, você pode também utilizar o tempo do final de semana não dedicado ao estudo, no planejamento, para avançar, conseguindo bater mais horas do que inicialmente planejado, do que inicialmente era a sua meta. Esse cenário vai fazer com que você avance no ciclo mais rápido e aí consiga concluir em menos tempo, menos semanas. Tudo bem, pessoal? Outro cenário que eu julgo muito importante é a utilização de feriados. Períodos dia de semana que você teria que trabalhar 8 horas, você pode reverter esse tempo ou fração desse tempo para se dedicar ao estudo. Também não está previamente no planejamento, mas aí faria com que você avançasse mais rápido. Ou, naquele cenário de dias que você não conseguiu bater, você volta a atingir a meta. Tudo bem, pessoal? Esse esforço de planejamento tem o objetivo de você visualizar claramente as metas diárias, semanais e saber quando você irá terminar o primeiro ciclo. No caso em tela, em 20 semanas, lá, por volta de 5 meses, você já terá concluído 6 das principais matérias desse concurso, do concurso almejado, lá da área fiscal. Incrível, né? Em 5 meses, já concluiu o core. Considerando que concluímos o primeiro ciclo, podemos adicionar 6 matérias e partimos para o próximo. Nesse momento, serão mantidas 6 sessões de revisões das matérias concluídas, e uma sessão fixa para cada matéria adicionada, com mais uma sendo rotacionada no final de semana. O planejamento também aumentou a carga horária de estudo no sábado pela tarde e um tempo no domingo.
Isso se deve ao fato do nosso concurseiro, nosso estudante, nosso candidato já está mais experiente, ele está mais resistente e ele consegue empregar um ritmo um pouco mais forte. Ele está estudando lá há pelo menos 5 meses. Então, no nosso novo quadro de trabalho semanal, contará com 23 horas e meia por semana, sendo empregadas 9 tempos para revisões, né? 9 horas para revisões, e mais 14,5, 14 horas e meia para avanço nas novas matérias. Sendo as novas matérias propostas as seguintes: auditoria, direito civil, estatística, direito empresarial, matemática financeira e raciocínio lógico. Aceitando que levaríamos por volta de 240 horas para fecharmos o conteúdo das novas matérias de acordo com a tabela abaixo, e aí vamos usar a mesma lógica que foi empregada na primeira tabela, a matéria e o tempo que em tese demandaria para concluí-la. Auditoria, 40 horas, direito civil, 60 horas e assim por diante. Até chegarmos ao tempo total para concluir as matérias novas do segundo ciclo, 240 horas. Diante do antedito, calculamos aproximadamente 17 semanas para encerrarmos essa nova etapa. E aí temos a expressão do que foi dito. Tempo de 240 horas nas novas matérias, sendo 14 horas e meia por semana dedicada a elas, daríamos por volta de 17 semanas. Eu acredito que ficou claro que o planejamento de trabalho semanal faz com que você vislumbre o que você vai fazer no dia, na semana, e quanto tempo mais ou menos você vai concluir aquele ciclo de estudo, ou seja, concluir toda a matéria, as matérias propostas, e depois vai fazer um novo quadro horário, vão adicionando novas matérias e um novo ciclo se inicia. Nesse novo ciclo, podemos observar que são matérias mais curtas e levariam menos tempo, né, menos semanas, para concluí-lo. E com a ressalva de que você não irá abandonar as primeiras matérias. Veja, teremos tempos, sessões destinadas a revisões. Então você vai revisar aquelas que você concluiu no primeiro ciclo e adicionar novas matérias no segundo ciclo. Então vamos fazer uma pausa nesse momento e na sequência vamos voltar e fazer uma breve análise do quadro horário proposto para o segundo ciclo. Tudo bem? Até a próxima.